O reinado da bateria de íon de lítio nos carros elétricos pode estar com os dias contados. Por anos, ela foi a única opção viável para alimentar a revolução elétrica. Contudo, seu alto custo, dependência de materiais raros e desempenho fraco no frio sempre foram barreiras. Agora, uma nova tecnologia surge como uma tempestade no horizonte, prometendo mudar tudo. A gigante chinesa CATL, uma das maiores fabricantes de baterias do mundo, anunciou o início da produção em massa de sua bateria de íon de sódio, batizada de Naxtra. Este não é mais um protótipo de laboratório ou uma promessa distante. É uma realidade comercial que está saindo das linhas de montagem hoje, em 2026, e prestes a equipar carros que chegarão às ruas. A notícia soa como música para os ouvidos de quem sonha com um carro elétrico mais acessível. O lítio, apesar de suas qualidades, sempre foi o grande vilão do preço final dos veículos. Sua extração é complexa, concentrada em poucos países e com um impacto ambiental considerável. A busca por alternativas sempre existiu, mas nenhuma havia chegado perto de competir em desempenho e viabilidade industrial. A bateria de sódio muda completamente este cenário. Ela utiliza um dos elementos mais abundantes do planeta, encontrado em qualquer oceano, e elimina a necessidade de minerais caros e controversos como o cobalto e o níquel. Isso representa uma virada de jogo monumental para toda a indústria automotiva. O impacto dessa mudança vai muito além de uma simples troca de componentes químicos. Estamos falando de uma reestruturação completa da cadeia de suprimentos e da geopolítica dos recursos naturais. Países que hoje dependem da importação de lítio poderão ter mais autonomia energética. A tecnologia desenvolvida pela CATL não é apenas uma alternativa, mas em muitos aspectos, uma solução superior. Ela resolve problemas crônicos que afligem os motoristas de carros elétricos há anos, especialmente aqueles que vivem em regiões de clima frio. A chegada da bateria de sódio pode ser o catalisador que faltava para a massificação definitiva dos veículos elétricos em escala global. Para o consumidor brasileiro, essa inovação é especialmente relevante. O Brasil possui um mercado automotivo sensível a preços e um clima variado, com invernos rigorosos no sul. A possibilidade de ter carros elétricos com custo de aquisição significativamente menor e que não perdem autonomia de forma drástica no frio é transformadora. A tecnologia Naxtra não é apenas uma evolução, é um evento disruptivo, comparável à transição dos motores a vapor para os de combustão interna. Ela democratiza o acesso à mobilidade elétrica, tornando-a mais barata, mais eficiente e mais sustentável. O domínio do lítio está prestes a ser desafiado de uma forma que poucos imaginavam ser possível tão cedo. A bateria Naxtra é a primeira geração de baterias de íon de sódio da CATL a entrar em produção em massa para o setor automotivo. Em termos simples, ela funciona de maneira muito parecida com a bateria de íon de lítio que já conhecemos. Íons se movem de um lado para o outro, do ânodo para o cátodo, para liberar ou armazenar energia. A grande diferença, como o nome sugere, é o elemento principal utilizado. Em vez de íons de lítio, a Naxtra usa íons de sódio. Essa troca aparentemente simples exigiu anos de pesquisa e desenvolvimento para superar desafios técnicos significativos. Mas os resultados são surpreendentes e prometem abalar as estruturas do mercado de veículos elétricos. A principal motivação para desenvolver essa tecnologia foi o custo e a disponibilidade dos materiais. O sódio é o sexto elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele pode ser extraído facilmente da água do mar ou de depósitos de sal de rocha, recursos praticamente inesgotáveis e distribuídos por todo o mundo. Em contraste, o lítio é muito mais raro, e suas reservas comerciais estão concentradas em poucos países, como Chile, Argentina, Austrália e China.
Essa concentração cria gargalos na produção e torna o preço do lítio extremamente volátil, sujeito a especulações e disputas geopolíticas que impactam diretamente o valor final do carro elétrico na concessionária. A tecnologia da CATL vai além da simples substituição do lítio pelo sódio. A empresa redesenhou componentes cruciais da bateria para otimizar o desempenho e reduzir ainda mais os custos. A Naxtra não utiliza cobalto nem níquel, dois metais caros e com cadeias de fornecimento problemáticas, muitas vezes associadas a questões éticas e ambientais. Além disso, os engenheiros da CATL conseguiram substituir o cobre, usado como coletor de corrente no ânodo das baterias de lítio, por alumínio. O alumínio é muito mais barato e mais leve, contribuindo para uma bateria com menor custo de produção e menor peso total, o que, por sua vez, ajuda a melhorar a eficiência do veículo. Essa combinação de matéria-prima abundante e design inteligente resulta em uma bateria que é, por natureza, mais barata e mais sustentável de se produzir. A CATL estima uma redução de custo entre 30% e 40% em comparação com as baterias de LFP, que já são consideradas a opção de lítio mais acessível do mercado. Para o consumidor, isso se traduzirá em carros elétricos com preços muito mais próximos aos de seus equivalentes a combustão. A bateria Naxtra não é apenas uma nova química, é uma nova filosofia de design de baterias focada em escalabilidade, sustentabilidade e, acima de tudo, acessibilidade para o grande público. Uma das maiores preocupações de quem considera comprar um carro elétrico é a autonomia. O medo de ficar sem bateria no meio do caminho, conhecido como ansiedade de autonomia, ainda é um grande obstáculo. As primeiras baterias de sódio desenvolvidas em laboratório sofriam com baixa densidade de energia, o que significava pouca autonomia. No entanto, a bateria Naxtra da CATL quebra completamente esse paradigma. Os veículos equipados com a primeira geração desta tecnologia já alcançam uma autonomia verificada de 500 km com uma única carga. Esse número ultrapassa um limiar psicológico importante e atende com folga às necessidades diárias da grande maioria dos motoristas. Para entender como isso é possível, é preciso olhar para a densidade de energia. A primeira geração da Naxtra atinge 160 watts-hora por quilograma. Algumas versões do Tesla Model 3 e do BYD Dolphin. Ou seja, a tecnologia de sódio já nasce competindo em pé de igualdade com uma tecnologia de lítio estabelecida e amplamente utilizada. Isso prova que o sódio não é mais uma aposta para o futuro distante, mas uma alternativa concreta para o presente. O mais animador é que este é apenas o começo. A CATL já está validando a segunda geração de suas células de íon de sódio, que prometem atingir uma densidade de energia de 200 watts-hora por quilograma. Sedãs médios e SUVs, que exigem mais energia para percorrer longas distâncias. A rápida evolução da tecnologia indica que a diferença de densidade de energia entre o sódio e o lítio, que antes era uma grande desvantagem, está diminuindo a um ritmo acelerado. Viagens, passeios de fim de semana e para o uso diário sem preocupações. O motorista não precisa mais planejar cada trajeto com base na localização dos pontos de recarga. A bateria de sódio oferece a liberdade e a conveniência que os consumidores esperam, combinando um desempenho robusto com os benefícios de custo e sustentabilidade. A era da ansiedade de autonomia está chegando ao fim, e o sódio é um dos grandes responsáveis por essa nova fase de confiança na mobilidade elétrica. O alto preço dos carros elétricos sempre foi seu maior obstáculo para a popularização. A bateria, sozinha, pode representar até 40% do custo total do veículo. A razão para isso está nos materiais usados nas células de íon de lítio. O lítio, o cobalto, o níquel e o cobre são metais com preços voláteis e cadeias de produção complexas. A bateria Naxtra da CATL ataca diretamente esse problema,
substituindo esses materiais caros por alternativas abundantes e baratas. O resultado é uma redução de custo estimada entre 30% e 40% em comparação com as baterias de LFP, que já são a opção de lítio mais em conta. O principal fator de economia é o uso do sódio. Como já mencionado, o sódio é vastamente disponível em todo o mundo, principalmente no sal marinho. Sua extração é simples e barata. Isso elimina a dependência de um mercado de lítio concentrado e especulativo. Enquanto o preço do carbonato de lítio pode flutuar drasticamente, o preço do sódio é estável e baixo. Essa diferença fundamental na matéria-prima principal cria uma base de custo muito mais sólida e previsível para a fabricação de baterias em larga escala, permitindo que as montadoras planejem a produção de veículos mais acessíveis, sem medo de surpresas nos custos. Além do sódio, a eliminação de outros metais caros é crucial. As baterias de alto desempenho, como as de NMC, dependem do cobalto, um metal raro e cuja mineração, em grande parte concentrada na República Democrática do Congo, está frequentemente ligada a violações de direitos humanos e trabalho infantil. A bateria Naxtra não contém cobalto nem níquel. Outra inovação importante foi a substituição do cobre pelo alumínio nos coletores de corrente. O sódio não reage quimicamente com o alumínio como o lítio faz, permitindo o uso deste metal mais leve e muito mais barato em ambos os lados da célula, o que gera uma economia de custo e peso. Essa estrutura de custos, radicalmente mais baixa, abre as portas para uma nova categoria de carros elétricos. Veículos que antes custariam o equivalente a carros de luxo, agora podem ser vendidos a preços competitivos com modelos populares a combustão. Imagine um SUV compacto ou um sedã médio elétrico com 500 km de autonomia, custando o mesmo que um carro similar com motor a gasolina. É exatamente isso que a bateria de sódio torna possível. A CATL não está apenas vendendo uma bateria. Está oferecendo a peça que faltava no quebra-cabeça para que o carro elétrico deixe de ser um artigo de luxo e se torne um bem de consumo para as massas. Qualquer pessoa que já usou um smartphone em um dia muito frio sabe que, olha, a bateria parece durar menos. O mesmo acontece, em uma escala muito maior, com os carros elétricos equipados com baterias de lítio. Em temperaturas abaixo de zero, a química do lítio se torna lenta e ineficiente. A resistência interna da bateria aumenta, o que resulta em uma perda significativa de autonomia e em uma recarga muito mais demorada. Para contornar isso, os carros elétricos atuais usam sistemas complexos de gerenciamento térmico, com aquecedores e bombas que consomem energia da própria bateria só para mantê-la aquecida, reduzindo ainda mais o alcance do veículo. Neste quesito, a bateria de íon de sódio da CATL apresenta uma de suas vantagens mais espetaculares. A química do sódio se comporta de maneira muito diferente em baixas temperaturas. Os testes com a bateria Naxtra mostram que ela consegue reter mais de 90% de sua capacidade de descarga a menos 20 graus Celsius. Isso é um desempenho extraordinário e, sinceramente, muito superior ao das baterias de lítio. A razão para isso está em uma propriedade chamada energia de dessolvatação. Simplificando, os íons de sódio precisam de menos energia para se moverem através do eletrólito quando está frio, mantendo a reação química da bateria altamente ativa mesmo em temperaturas congelantes. Essa característica elimina a necessidade de sistemas de aquecimento de bateria pesados, complexos e caros. Isso não apenas reduz o custo e o peso do pack de baterias, mas também significa que a energia que seria gasta para aquecer a bateria agora pode ser usada para mover o carro. Para motoristas que vivem em regiões com invernos rigorosos, como o sul do Brasil, a Europa, o Canadá ou o norte dos Estados Unidos, essa é uma mudança revolucionária. Acaba a incerteza de saber se o carro vai ter autonomia suficiente para chegar ao destino em um dia de geada. A performance se torna muito mais confiável e previsível durante todo o ano.
A vantagem no frio também se estende ao processo de recarga. Enquanto uma bateria de lítio gelada precisa primeiro se aquecer antes de aceitar uma carga rápida, a bateria de sódio pode ser carregada rapidamente, mesmo em temperaturas ambientes baixas. Isso torna as viagens de inverno muito mais práticas, reduzindo o tempo de espera nas estações de recarga. A superioridade do sódio em climas frios é tão marcante que resolve um dos maiores pontos de dor e críticas aos carros elétricos atuais, tornando-os uma opção verdadeiramente viável para todos os climas, sem comprometer o desempenho ou a conveniência. O sucesso da bateria Naxtra não se deve apenas à troca de lítio por sódio, viu? Foi necessário um conjunto de inovações tecnológicas profundas na estrutura interna da célula para fazer a química do sódio funcionar de forma eficiente e durável. Um dos maiores desafios era o tamanho do íon de sódio. Ele é cerca de 30% maior que o íon de lítio. Nas baterias tradicionais com ânodo de grafite, a inserção e extração repetida desses íons maiores causava danos estruturais, levando a uma rápida degradação e perda de capacidade. A CATL resolveu isso, desenvolvendo um material proprietário para o ânodo, o chamado carbono duro. Esse carbono duro tem uma estrutura amorfa e porosa, diferente da estrutura em camadas do grafite. Ele funciona como uma espécie de esponja molecular, com poros de diferentes tamanhos que conseguem acomodar os íons de sódio sem sofrer danos estruturais. Essa estrutura permite que os íons entrem e saiam do ânodo com facilidade e rapidez, mesmo sendo maiores. Essa foi a principal descoberta que destravou o potencial do sódio, garantindo que a bateria pudesse ter um ciclo de vida longo e estável, comparável ao das baterias de lítio, algo que pesquisas anteriores não conseguiam alcançar. No outro lado da célula, o cátodo também foi completamente redesenhado. A CATL utilizou materiais avançados, como análogos de branco da Prússia e óxidos metálicos em camadas, que são otimizados para o sódio. Esses materiais criam canais largos e abertos dentro da estrutura do cátodo. Esses canais funcionam como avenidas para os íons de sódio, permitindo que eles se movam livremente e com alta velocidade. Isso não só melhora a velocidade de carga e descarga, mas também estabiliza a estrutura do material durante os ciclos, contribuindo para a alta densidade de energia e a longa vida útil da bateria. A terceira grande inovação, como já mencionado, foi o uso de folha de alumínio para os coletores de corrente tanto do ânodo quanto do cátodo. Nas baterias de lítio, o alumínio não pode ser usado no ânodo porque o lítio forma uma liga com ele em baixas voltagens, danificando a célula. Por isso, é necessário usar o cobre, que é mais pesado e de 3 a 4 vezes mais caro. O sódio não tem essa reação com o alumínio. A capacidade de usar alumínio em ambos os lados simplifica a fabricação, reduz o peso da bateria e, mais importante, corta drasticamente os custos de material, tornando a produção em massa muito mais econômica. Além da autonomia e do custo, o tempo de recarga é um fator crítico para a conveniência de um carro elétrico, né? Ninguém quer esperar horas para poder seguir viagem. As baterias de lítio evoluíram muito nesse aspecto, mas ainda enfrentam limitações, especialmente em climas frios. A bateria de sódio Naxtra da CATL chega ao mercado com uma capacidade de carregamento rápido impressionante, que rivaliza e, em algumas condições, até supera as tecnologias de lítio. A empresa afirma que a bateria pode ser carregada de 10% a 80% de sua capacidade em apenas 15 minutos, em temperatura ambiente. Essa velocidade é resultado direto das inovações estruturais dentro da célula. A alta mobilidade dos íons de sódio, facilitada pelo cátodo com canais abertos e pelo ânodo poroso de carbono duro, permite que a energia seja absorvida de forma muito rápida e eficiente. Não há congestionamento de íons, o que permite que a bateria aceite altas taxas de potência, sem superaquecer ou sofrer degradação excessiva. Uma parada de 15 minutos para adicionar cerca de 400 km de autonomia
É um tempo muito similar ao que se leva em um posto de gasolina para abastecer e tomar um café, tornando as viagens longas com carros elétricos muito mais práticas. Um ponto crucial é que essa velocidade de carregamento se mantém consistente mesmo em temperaturas mais baixas. Como a química do sódio é menos afetada pelo frio, a bateria não precisa passar por um longo ciclo de pré-aquecimento antes de iniciar a carga rápida. Isso significa que, em um dia de inverno, o motorista não vai ter a surpresa desagradável de ver o tempo de recarga dobrar ou triplicar, como pode acontecer com algumas baterias de lítio. A conveniência do carregamento rápido se torna uma realidade durante o ano todo, independentemente das condições climáticas, o que é uma grande vantagem para a experiência do usuário. Essa capacidade de carga ultra rápida também tem implicações para o futuro da infraestrutura. Com tempos de parada mais curtos, a rotatividade nos postos de recarga aumenta, permitindo que mais carros sejam atendidos pela mesma quantidade de carregadores. Isso pode ajudar a reduzir as filas e a otimizar o investimento em novas estações. A bateria de sódio não só torna o carro mais barato e eficiente, mas também contribui para um ecossistema de recarga mais ágil e eficaz, resolvendo mais uma peça do complexo quebra-cabeça da eletrificação em massa da frota de veículos. A CATL entende que, no momento, as baterias de lítio ainda possuem uma vantagem em densidade de energia, ou seja, conseguem armazenar mais energia no mesmo peso. Para aproveitar o melhor de cada tecnologia, a empresa desenvolveu uma solução de engenharia brilhante, o chamado AB Battery Pack. Este sistema não se trata de escolher entre sódio ou lítio, mas de usar os dois juntos, no mesmo pack de bateria, dentro do mesmo carro. É uma abordagem híbrida que combina as células de íon de sódio com as células de íon de lítio, gerenciando-as de forma inteligente para extrair o máximo de cada química. O funcionamento é engenhoso. Dentro do chassi do carro, o pack de bateria é preenchido com uma mistura de células dos dois tipos. Um avançado sistema de gerenciamento de bateria, o famoso BMS, atua como o cérebro da operação. O BMS monitora constantemente as condições de condução, a temperatura e a demanda de energia e decide qual tipo de célula usar a cada momento. As células de íon de sódio, com sua alta potência e excelente desempenho no frio, são usadas para tarefas que exigem picos de energia, como acelerações rápidas ou para absorver energia em alta velocidade durante o carregamento rápido. Por outro lado, as células de íon de lítio, com sua maior densidade de energia, são priorizadas para situações de condução que exigem máxima autonomia, como viagens longas em velocidade de cruzeiro na estrada. Dessa forma, o carro pode ter a potência e a resiliência ao frio da bateria de sódio, ao mesmo tempo em que se beneficia da maior autonomia proporcionada pela bateria de lítio para longas distâncias. Essa combinação permite otimizar o desempenho geral do veículo, compensando as fraquezas de uma química com as forças da outra, e tudo de forma transparente para o motorista. Essa abordagem híbrida também oferece uma grande flexibilidade para as montadoras. Elas podem ajustar a proporção entre células de sódio e de lítio no pack para criar diferentes versões de um mesmo modelo de carro. Por exemplo, um modelo de entrada, focado em custo e uso urbano, poderia usar uma proporção maior de células de sódio. Já uma versão de longo alcance, focada em máxima autonomia para viagens, poderia ter uma proporção maior de células de lítio. O sistema AB Battery Pack é uma plataforma versátil que permite que a tecnologia de sódio seja integrada ao mercado de forma gradual e eficiente, acelerando sua adoção. A produção em massa da bateria Naxtra pela CATL não é apenas um avanço tecnológico, é um evento com potencial para redesenhar o mapa da indústria automotiva global. Ao dominar a tecnologia de íon de sódio, as fabricantes chinesas ganham uma vantagem competitiva imensa. Elas agora têm acesso a uma arquitetura de bateria que é imune à escassez e à volatilidade de preços do lítio,
mais barata de produzir e com desempenho superior em climas frios. Isso lhes permite projetar e vender carros elétricos a preços que as concorrentes ocidentais, ainda muito dependentes do lítio, vão ter dificuldade em igualar. A tecnologia começará a aparecer em breve em modelos de produção em massa. Os primeiros veículos a serem equipados com baterias de sódio ou com o sistema híbrido ABPEC serão provavelmente sedãs de porte médio e SUVs compactos destinados ao mercado chinês e, crucialmente, a mercados de exportação. Isso significa que veremos carros com essa nova tecnologia chegando à Europa, ao Sudeste Asiático e, eventualmente, à América Latina. Para o consumidor brasileiro, isso pode significar a chegada de uma nova onda de carros elétricos chineses com preços agressivos e tecnologia de ponta, forçando as marcas tradicionais a acelerarem seus próprios desenvolvimentos ou a adotarem a nova química. O impacto ambiental também é profundamente positivo. A bateria de sódio é inerentemente mais verde. Sua matéria-prima principal vem da água do mar, um recurso abundante. Ela elimina a necessidade de minerais de conflito como o cobalto e reduz a dependência da mineração de lítio e níquel, processos que consomem muita água e energia. Além disso, a substituição do cobre por alumínio também diminui a pegada de carbono da produção. Em um mundo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade, uma bateria mais limpa desde a sua fabricação é um argumento de venda extremamente poderoso e alinhado com o próprio propósito do carro elétrico. Estamos testemunhando o que muitos analistas descrevem como um evento de nível de extinção para o domínio absoluto das baterias de lítio. Embora o lítio não vá desaparecer da noite para o dia, especialmente em aplicações de altíssimo desempenho, seu reinado como a única opção viável acabou. A bateria de sódio chegou para democratizar o carro elétrico, tornando-o mais barato, mais prático e mais sustentável. O futuro da mobilidade elétrica, que antes parecia caro e distante para muitos, de repente se tornou muito mais acessível e próximo da realidade de milhões de pessoas em todo o mundo. O lítio não morreu, mas a era de seu monopólio certamente chegou ao fim.